Comunicação com propósito. Oi, coisa linda! Oi, coisa linda! Tá a fim de perdoar neste carnaval? Mas eu tenho uma coisa pra te falar, uma coisa importante, que você não perdoa ninguém. Não que isso é ruim, mas é porque não é assim que funciona o perdão. Já que estamos no meio do carnaval, eu fiquei com vontade de começar com um grande contexto. Um contexto histórico sobre o carnaval. Veja, posso estar errado? Posso, mas vou trazer um dado. Que é... O carnaval, ele vem antes da Páscoa, né? Então, assim, a Páscoa é 40 dias depois do carnaval. Então, tem muito forte na nossa cultura que depois do carnaval, que você faz um monte de coisa, que você... Extravasa, é a hora de você se resguardar para você poder viver o perdão proporcionado pela Páscoa. Só que é muito doido isso, né? Pensar que a gente já parte do princípio que a gente é errado, que a gente vai fazer besteira numa época do ano, aí a gente tem que durante 40 dias pagar os nossos pecados, em alguns lugares até tomando algumas penitências, para aí chegar o momento que você pode receber o perdão simbolizado por Jesus na Páscoa, né? Verdade. Nossa, então já tem na mente que eu vou fazer merda e que eu preciso pagar por isso. Se a quarentena é o momento em que você, por não perdoar e por ter certeza que você fez coisa errada, você precisa se sacrificar para, quem sabe, vir a libertação. É isso, né? Exato, só que aí eu já entendo que aí começa o grande equívoco, né? Porque se, assim, né, eu sei que esse cenário, né, que a gente vê, Carnaval, Páscoa, é só uma expressão da nossa mentalidade. Mas dá para entender muita coisa sobre a mentalidade humana. Porque se eu preciso de 40 dias fazendo um monte de coisa que eu não gostaria de fazer, se eu preciso pagar uma penitência para poder ser digno de receber o perdão, olha o que a gente pensa sobre perdão, né? Então, talvez o primeiro passo seja a gente entender o que é perdão. Porque se perdão é pagar uma penitência por coisas erradas que eu fiz, nossa... Que difícil, né? Mas você me fez pensar, porque eu sempre penso assim, perdoar alguém, perdoar uma coisa que aconteceu comigo. Só que se todo ano tem carnaval e tem isso na nossa mente, né? Quer dizer que eu me sinto culpado, né? Entende? Porque se eu falo que eu vou errar no carnaval, ou eu me reprimo, ou eu falo que eu errei mesmo, e daí eu tenho que pagar uma penitência. Ou, para eu ter uma coisa que eu gostaria, eu vou pagar a penitência antes. Então, no fim, sou eu que me sinto errado, né? Eu que me sinto o pecador da história. Parece que esse assunto renderia, assim, de 2 a 12 podcasts. Porque, primeiro... Vai ter 4. Primeiro, por que eu acredito que eu tenho que reservar um momento do ano para me divertir? Primeira coisa. Verdade. Acho que isso já tem muita culpa envolvida. Segunda coisa, por que eu penso que me divertir é me atacar? Que aí eu faço um monte de coisa que eu discordo. Então, por que eu penso que me divertir significa fazer coisas que depois eu vou me sentir errado por ter feito? Verdade. Então aí já entra a culpa envolvida. Terceiro, por que para eu me sentir digno eu preciso pagar uma penitência? Então... eu entendo que o você não perdoa ninguém é só pelo fato de que, primeiro, a gente distorce o que é perdoar. E segundo, que a gente mais se culpa do que culpa qualquer outra pessoa. Né? E na hora não parece, né? Assim, quando alguém me magoou, alguém me feriu, alguém me agrediu, parece que eu preciso verificar se essa pessoa é digna do meu perdão. Né? Então, eu acho que é aí que pega, e eu vejo uma dificuldade de perdoar. Já percebi isso, assim, uma dificuldade de perdoar quem aparentemente me machucou. Depois eu comecei a perceber que eu tenho muito mais dificuldade de me perdoar. Né? Assim, às vezes numa discussão, depois de um tempo, eu entendo o lado da pessoa, mas aí eu não me perdoo que eu fui grossa com ela. Né? Então, o que é perdão, então? Porque... é difícil, assim, alguém, quando você tem uma memória, quando você foi machucado, foi lesado, né, sofreu um golpe, enfim, né? Quando você vê que alguém te machucou, é difícil você considerar se é essa pessoa que merece o seu perdão, porque parece que você está absolvendo ela. Assim, ela que não é merecedora, né? Tipo assim, eu vou te dar um aval, parece que... nesse caso, parece que perdoar é você dizer pra pessoa que tá tudo bem o que ela fez, sabe? Então eu tô te libertando pra você ir lá e fazer de novo.
Como Nossa, assim, né? se for isso, ferrou, né? É verdade, mas é que é essa a virada, acho que é por isso que a gente não perdoa ninguém, porque perdão é perdão e ponto. É como a gente entende, como a gente estuda, perdão é colocar luz, devolver a pessoa a luz, mas essa pessoa sou eu, né? Assim, a gente poderia até se consultar quando a gente está culpando alguém. A gente podia verificar se é a gente que merece continuar com esse sentimento e não se a pessoa merece a libertação. Até porque, até se você fosse capaz de libertar alguém, o tanto de culpa que ela sente, ela não se sente liberta ainda. Assim, no fundo, quem nos aprisiona sempre é a gente mesmo. São os nossos pensamentos que nos aprisionam. Então, mesmo que você falar para mim, não, Lu, eu te desculpo que você gritou comigo, enquanto eu não quiser me desculpar, tirar a culpa, não adianta você me desculpar, né? Lógico. Então não é verdade que você consegue me libertar. Eu só consigo me auto-libertar e você só consegue se auto-libertar, né? Nossa, e é tão importante a gente saber que o perdão é pra gente, porque isso faz com que eu retire a dor de todas as paradas. Porque se eu penso que o perdão é pro outro, isso faz com que eu fique regulando o perdão, né? Segurando esse perdão, porque eu tenho vontade que o outro pague por essa penitência. Só que aí eu fico me vingando do outro, não liberando o meu perdão. Só que como isso não tem nada a ver com o outro, eu acabo me vingando de mim. Então eu acabo me atacando, eu acabo me reprimindo, eu acabo me violentando para tentar punir o outro. Só que isso não faz nenhum sentido, né? Porque assim como o perdão não é para o outro, quando eu tô me atacando, eu tô me machucando, né? Assim, eu ficar triste ou eu ficar me privando para o outro não se sentir perdoado, só faz com que eu me machuque. Então eu entendo que desfazer isso da mente é um caminho para a gente também parar de se machucar, porque enquanto a gente não perdoa, a gente se machuca muito. É a gente que se ataca, né? A falta de perdão faz o auto-ataque, né? O fato de eu não te perdoar, por exemplo, se a gente discute e eu não te perdoo, eu fico, por exemplo, te dando um chá de sumiço, né? Gelo. Um gelo, eu me vingo de você, aparentemente, aspas, ficando quieta, não falando mais com você. Só que a minha garganta que aperta, minha gastrite que arde, minha TM que dói, né? Porque eu fico fazendo em mim a vingança que parece que é pra você. O quão me custa caro eu parar de falar com você. Me custa muito caro. Eu fico remoendo um monte de coisa, pensando um monte de coisa que eu não te falo, que eu nem extravaso, mas fica tudo no meu corpo. Então, assim, essa imagem para mim é clara. Para eu socar uma mesa de raiva, de vingança de alguém, a mão que dói é a minha, né? Mas quebrei a mesa. Tá bom, mas foi a tua mão que machucou. Então, por isso que não é sobre libertar uma pessoa, perdoar uma pessoa, é sobre você perdoar e ponto, porque daí você vai parar de colocar vingança em você, ataque em você, né? A gente descobriu uma frase do Santo Agostinho nesse último workshop que o nosso aluno contou pra gente, que a frase é, me ajuda a lembrar, se você soubesse o quanto amar ao próximo, como é que é? Você ia bem. Se você soubesse o quão bem faz pra você amar ao próximo, você amaria por egoísmo. Agora, com licença, Santo Agostinho, se você soubesse como perdoar... O Santo Agostinho tá na câmera. Com licença, Santo Agostinho. Se o Santo Agostinho estiver ouvindo de algum lugar, você me perdoa agora. Se você soubesse, Santo Agostinho, o quanto perdoar faz bem, você faria por egoísmo, porque perdoar é um peso que sai das nossas costas, né? Assim, perdoar dá uma paz, dá uma leveza, você se sente livre desse negócio, né? Você se sente livre desse caixão. Então, eu tenho uma sensação que a gente... Por que você falou caixão? É porque é um caixão que a gente fica segurando, né? É que eu pensei que no teatro a gente tem aquela expressão de segurar caixão, né? Quando você fica pensando numa coisa que já passou. É verdade, é verdade. E é um caixão, você fica levando com você uma coisa que já passou pra frente, só que aquilo fica gerando efeito no que tá acontecendo agora, né? Então, dá pra soltar esse caixão. E eu entendo, porque às vezes parece que se eu ficar carregando esse caixão, ou seja, se eu ficar me lembrando no teatro, se eu ficar me lembrando do erro que eu fiz há 5 minutos atrás,
parece que isso vai evitar com que isso não aconteça de novo, mas muito pelo contrário. Faz a gente errar o próximo. Exato, né? Isso antecipa os próximos erros que talvez nem aconteceriam se eu não estivesse pensando sobre isso, né? Nossa, mas que agora você falou caixão, eu fiz, nossa, é verdade, né? É uma coisa que está no passado, é uma coisa que já acabou. E, claro, todo respeito, carinho e necessidade de acolhimento para coisas que a gente passou e foram muito sofridas, muito doloridas, claro, né? Eu sei que isso fica muito marcante, cria traumas, tem coisas muito sérias, né, que a gente pode falar sobre esse tema, mas essas coisas que passaram e a gente segura o caixão, a gente fica segurando, remoendo. Então, assim, uma única vez o meu pai falou, ô, você é folgada. Ele falou isso uma vez, mas quantas vezes eu pensei nisso? Eu não sei falar. Então, assim, o fato de eu não ter liberado o perdão, né? Não é assim, perdoado o meu pai ou não, nem tá nessa pauta aqui. É o fato de quantas vezes eu pensei para me vingar dele, eu fiquei fazendo mais coisa para ele não me achar folgada, eu que me sacrifiquei, e o quanto que eu pensei na frase que ele disse, estratégia de me vingar, estratégia de nunca mais ninguém me falar isso, fui eu que carreguei caixão, né? Então, eu acho que a gente pode, até no podcast de meditação, a gente pode falar sobre isso, sobre liberar perdão. Verdade. E não perdoar. Libera o perdão. Perdão é um fato. Perdão é colocar luz, não é você dar para os outros. Nossa, e olha que paz, assim, né? Se perdoe por ter visto essa cena. Se perdoe por ter vivido essa cena. Se perdoe por ter sentido o que você sentiu. Se perdoe por ter reagido como você reagiu. Se perdoe por ter falado como você falou, por ter feito como você fez, por não ter ouvido a sua intuição, né? Porque quantas coisas nos aconteceram e a gente sabia que não era pra gente estar lá, ou a gente sabia que não era pra gente falar, e a gente mesmo assim fez. E aí parece que o outro prejudicou, mas se você for investigando, você vai ver que você se culpa por ter estado lá. Né? Quantas vezes a vítima se culpa? Porque a gente se culpa muito, por isso que o perdão precisa ser para nós, né? Se perdoe até para que você não assista mais nenhuma cena desse tipo, senão isso vai ficar te acompanhando. E agora, fazendo o link com o carnaval, eu entendo que não é errado você se divertir. E se alguma coisa acontecer que você não gosta durante o seu carnaval, ou se você agir de alguma forma que você discorde, você pode se perdoar por você não ter seguido o seu coração, mas fazendo um compromisso de que você vai seguir o seu coração daqui pra frente. Verdade. Porque isso vai fazer com que você não assista mais cenas desse tipo. E lógico, eu entendo que todo mundo vai ter que fazer esse automovimento, né? Dado que você não perdoa ninguém, o perdão é um automovimento, né? É um momento que eu faço comigo mesmo. E aí eu fiquei com vontade de contar que o perdão não significa esquecer. O perdão não significa apagar. O perdão não significa permitir fazer de novo. Não significa dar o aval para o outro fazer novamente, né? O perdão não significa você virar o culpado dessa história. E a outra pessoa é que vira a vítima. E o perdão também não faz com que a outra pessoa agora faça pior ainda com você. Né? Parece que o perdão faz com que você reveja a conclusão que você tirou de você. A gente falou sobre isso, né, no último workshop e ficou muito forte na minha cabeça. O perdão é para você refazer a conclusão sobre você. Então, se você passou por uma cena que você não gosta, você pode se perdoar para que você tenha uma nova conclusão sobre você. Para você rever a conclusão que você tirou a partir daquela cena. A cena, infelizmente, já ficou no passado, não tem como a gente voltar. Se a gente pudesse, a gente voltaria. Mas como não tem como voltar, pelo menos a conclusão, ela pode ser uma conclusão mais verdadeira, né? E dá para fazer, né, esse exercício. Porque eu acho que a gente vê rápido a conclusão que a gente tira do outro, né? Ele errou, ele foi o filho da puta. Aí nossa, faz esse exercício, né, Gadi? E eu, se ele foi filho da puta, eu fui o quê? Nossa, eu fui frágil, eu fui submissa, eu fui burra? Opa, é isso que eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar a conclusão que eu tirei de mim mesmo. E a gente precisa localizar. Você faz uma pergunta sempre pra gente, assim, quando você vai cuidando da gente, que é, mas o que você tá falando de você? Fala, de mim? Que eu fui burra, né? Que eu sou frágil,
né? Que eu não sei me colocar. Opa, é disso que eu preciso me perdoar para eu nunca mais ver cenas como essas. Que bênção, né? Porque aí a gente não precisa ficar 40 dias, 40 semanas, 40 anos pagando uma penitência para chegar a hora que a gente vai se sentir digno de perdão, né? A gente não precisa desse período entre o carnaval e a Páscoa, né? Que às vezes dura milhares de anos. Que a gente... Qual carnaval e qual Páscoa, né? Que a gente está se culpando. O carnaval antes de Cristo. Então, a gente não precisa desses 40 tempos aí para que a gente possa fazer esse movimento de se perdoar, né? Porque eu entendo que quando a gente fica se vingando do outro na nossa cabeça, achando que perdoar é pro outro, a gente fica vivendo esses 40 tempos de muita punição. Então eu sinto que a gente não precisa mais disso, né? Eu entendo que a gente está caminhando para um momento onde a gente pode finalmente ser mais rápido nesse processo. Eu não preciso de uma penitência para chegar a hora que eu posso perdoar. Eu posso perdoar agora, porque agora eu já sei o que eu quero, o que eu não quero mais. Que lindo! Nossa, que legal, né? Que a gente falou de luz, câmera, ação. E agora a gente pode aprofundar o que é colocar luz, né? Deixar a luz entrar de novo em mim. Acho que faz um mês que a gente deu aula e um aluno perguntou, mas eu quero entender melhor o que é perdão. E aí o outro ouviu, contou várias histórias, e aí o outro respondeu assim, nossa, então perdão é voltar a amar? Eu falei, uau, sim, perdão é voltar a amar, porque o coração cheio de mágoa não está amando, né? O coração que está pensando em vingança não está amando. Então, sim, perdão é voltar a se amar, né? A se permitir pensar de um jeito mais leve, pensar com luz, pensar com alegria, pensar gostando de você, pensar com carinho a você. Então, nossa, que digno, que perfeito, né? Perdão, voltar a amar, voltar a se amar, voltar a se ver digno de sentir as coisas que você concorda, né? Bom demais. Muito bom, coisa Tá linda. bom. Você não perdoa ninguém, eu não teria arrogância de te perdoar, porque isso é sua função, você pode se auto-perdoar. Então, que eu também possa me perdoar para que a gente aceite receber todo o amor. Também aceito. Me perdoar e liberar o perdão para que eu me sinta de novo digna da luz, da alegria, do amor. Obrigado. Eu que te agradeço. Bom carnaval, o resto de carnaval, o mês todo de alegria. Nossa, que a gente aproveite. Perdão antes, durante e depois. Muito bom. E Santo Agostinho, um beijo especial para você. Qualquer coisa, Santo Agostinho, coloca lá no nosso @Voz do Ser no Instagram. Se você quiser também dar dicas do que você quer ouvir aqui. Tudo de propósito, podcast @gmail.com. É isso. Beijo, perdoado.